Primeira coisa que a pessoa pode pensar a respeito desse conteúdo também é que, mas, gente, a minha clientela, ela espera, ela está acostumada que eu passe a prancha. Eu vou te dar 3 sugestões aqui. Então, se você tem clientes que estão acostumadas aí com chapinha, chapinha, chapinha. Primeiro ponto, você tem que conscientizar a cliente dos danos da prancha. E por que você tem que conscientizar? Eu sempre bato nessa tecla, tá? A pessoa ela tem que ter um entendimento e o trabalho do cabeleireiro é educação, tá? Tem que educar, sim, essa cliente para que ela perceba, inclusive, tem muita cliente que nem percebe que o cabelo está destruído. Então, ela perceba isso, a diferença dela de ter essa recorrência, essa frequência de uso de prancha para quando ela escova o cabelo ou ela vai no salão que sabe fazer uma bela de uma escovação sem danificar a fibra, né? Já contei aqui N vezes histórias de cabelos que foram destruídos numa única ida a um outro salão, cuja estilização, cujo trabalho de finalização foi muito danoso para o fio. Então, isso é muito importante. A cliente primeiro tem que perceber. Então, por isso que o cabeleireiro integrativo, ele trabalha muito educando, conversando, tá? E eu vou te dar a ferramenta também para você argumentar com a sua cliente. Então, para você que tem essa cliente que está acostumado com o efeito, a primeira sugestão, então, para você é você trabalhar conscientizando ela dos danos da prancha e os benefícios da escovação. Porque, afinal, ela quer estilização do cabelo, ela quer sair com o cabelo dela arrumado. Então, a escovação ela pode permitir isso para sua cliente com menos dano. Segundo ponto, se você tem uma clientela acostumada e você não quer mais usar prancha, você tem que fazer o quê? Você tem que evitar usar prancha em novas clientes, tá? Por quê? Para elas não se acostumarem. Então, você vai renovando o costume dos novos clientes. Então, o segundo ponto importante é você, nas novas clientes, não usar prancha, evitar o uso da prancha. Realmente tentar domar esse cabelo na escovação, tá? Terceiro ponto é você pensar, então, considerar, né, a nível de gestão, numa mudança de perfil de clientela, com um reposicionamento de marca. Então, se você não quer mais usar prancha, você fala assim, eu quero mudar a forma como as pessoas me percebem como profissional, isso tem a ver com reposicionamento de marca. E isso está bastante em alta também a nível de gestão. Você, por exemplo, mudar o seu que a gente chama de branding, né, para um salão especialista em recuperação de cabelo, né? Por exemplo, a gente já tinha essa percepção no mercado, né, do salão, mas aí ano passado a gente remodelou a marca e eu achei fantástica, né, o conceito de hair wellness, né, o bem-estar capilar. Então, quando a pessoa vê hoje a nossa marca, tem um hair wellness, né, tem uma coisa de, poxa, esse pessoal não tá falando só de puxar um cabelo, né, cortar um cabelo, não, a gente tá falando de algo que traz saúde, algo mais, né, profundo. Então, se você pensa com relação também de se ficar livre da chapinha e você fala assim, mas eu vou demorar muito para escovar. Gente, se você vai demorar muito para escovar, é porque tudo que a gente começa e não tem prática leva mais tempo. Mas se você não enfrentar esse início da curva de aprendizagem, que normalmente ele é bem íngreme, a mudança nunca vai acontecer. Então, sim, pode ser que a gente leve mais tempo na escovação, principalmente quem está começando. Só que uma vez que você adquire essa capacidade, né, muitas vezes você consegue finalizar um cabelo no tempo um pouquinho mais do que a chapinha esquentar, né? Você deixa a chapinha esquentando lá, você já consegue finalizar o cabelo. Ou ainda você que pensa assim, olha, o cabelo não fica tão liso, né? Se eu não uso a prancha, o cabelo não fica tão liso. Primeiro ponto é fazer um ajuste de expectativa do trabalho, né? O que a cliente quer com o trabalho que você vai trazer. Por exemplo, tem efeitos, a gente vê principalmente cabelo de americana, né? Lá nos Estados Unidos, eles usam muito pente quente. Então, o pente quente, ele dá um efeito de alisamento de raiz que nem a chapinha dá. Por quê? A pessoa consegue passar muito mais perto, né?
E vamos imaginar assim, que a sua cliente espera um efeito de uma imagem, ela está trazendo uma imagem para você que você não sabe nem reconhecer que... Aí você fala assim, eu acho que dá para dar esse trabalho, dar esse resultado, e você não consegue dar. Esse é o problema maior. Agora, se você consegue trabalhar essa cliente explicando isso para ela, olha, quanto mais longe você for do seu cabelo real para o que você quer, mais dano você vai ter, maior vai ser o preço que você vai pagar de saúde capilar. Então você começa a conversar, lembra que eu falei, dessa parte de conscientização? A raiz pode ser crespa, você vai ter técnica também, a ideia é mostrar para vocês algumas técnicas, uns recursos técnicos que vão te ajudar a alisar uma raiz crespa melhor. Mas, às vezes a cliente chegou para você com uma imagem na cabeça dela de um trabalho que foi realizado, por exemplo, com pente quente. Que essa referência, elas trazem referência do mundo inteiro. E a gente, como profissional, a gente tem que saber reconhecer qual que é a técnica que o outro utilizou, né? Ou qual recurso que o outro utilizou. Então, é importantíssimo você fazer esse alinhamento de expectativa com a cliente, porque se ela quer o efeito colado, se ela quer aquela coisa bem longe do que é, inclusive, um movimento de um cabelo natural, e você não perceber isso, e você não comunicar isso, você vai ter uma frustração, a cliente vai se frustrar, você vai se frustrar. Então, presta muita atenção se o efeito que ela deseja, a expectativa de efeito dela está alinhada com o efeito que o seu trabalho traz, tá?